Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Então, hoje eu e o Lucas vamos apresentar um pouco sobre o registro de imagem. Deixa eu apresentar a tela antes que eu me esqueça. Ok, perfeito. Ah, então, o nosso sumário, o que a gente vai apresentar hoje, a gente se baseou principalmente no material do Pedrini, mas uma coisa que, conversando, eu e o Lucas consideramos, é que o Pedrini ele foca bastante nas transformações e ele não fala tanto dos métodos em si. E ele justifica isso, dizendo que os métodos de registro são muito variados, dependendo muito justamente das transformações, e as aplicações acabam sendo mais específicas para cada problema, Os métodos vão considerar as características de cada um dos problemas das aplicações. Mas então, a gente tentou um pouco ir além e trazer pelo menos as abordagens mais gerais, certo? Então a gente não vai ir muito a fundo em um método específico, mas vai tentar trazer um pouco das abordagens que são feitas para esses métodos. E a gente se aprofunda um pouco mais naqueles que o próprio Pedrini ainda traz no material dele. Certo? Então, como introdução, o que é o registro de imagem? O registro de imagem pode ser definido como um processo de sobreposição ou alinhamento entre duas imagens diferentes da mesma cena, sendo que essas imagens podem ter sido capturadas em diferentes momentos, de diferentes pontos de vista ou por diferentes sensores. Então, a gente tem duas imagens, certo, de uma mesma cena, que a gente quer de alguma forma alinhar elas, sobrepor uma à outra para compor uma imagem maior com um alinhamento aí perfeito entre elas. E isso pode ser feito dessa forma, Às vezes você tem duas imagens que foram tiradas de momentos diferentes, ou de um ponto de vista levemente diferente, ou ainda por diferentes sensores, ah, que é o que a gente vai ver nas aplicações, por exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo do registro já realizado entre duas imagens. Então a gente percebe aqui que a gente tem a conexão entre elas. Então você teria uma imagem desse ponto de vista da cena e outra imagem de um ponto de vista levemente diferente. E aqui o registro já aplicado, alinhando essas duas imagens. O registro de imagens tem utilidade em diversas aplicações. Aqui a gente destacou três grandes áreas, que seria o sensoriamento remoto. Então aqui entra muito a questão de imagens aéreas, de satélites, aviões ou drones, onde a gente vai tirar várias fotos, a gente vai compor isso, por exemplo, num mosaico, cobrindo uma grande área, ou às vezes você tem imagens de sensores diferentes que traz alguma informação, por exemplo, para o uso da meteorologia, talvez. Ou uma outra possibilidade é você tem uma imagem de uma área e você quer realizar um match naquilo em um mapa, descobrir de onde é que região aquela imagem está representando. Tudo isso entraria dentro de sensoriamento remoto. A área médica também se beneficia muito do registro de imagem, É uma aplicação importante. Aqui a gente pode ter, por exemplo, imagens de ressonâncias, tomografia, feita de diferentes formas, aí é mais da área médica, não entendo muito como são feitas essas coisas, mas tudo isso pode ser composto usando o registro, Você tem ali diferentes fotos do cérebro, por exemplo, e quando você compõe essas informações, você consegue extrair informações mais interessantes, Um conhecimento maior daqueles exames. E visão computacional também, o registro de imagens é aplicado em diferentes tarefas dentro da visão computacional, como a recuperação de formas, detecção automática de alterações, rastreamento de movimentos, certo? Nas primeiras aulas a gente viu algumas coisas sobre isso, dos vídeos que o Niceu indicou. Eu lembro que o rastreamento de movimento é muito interessante e o registro de imagem pode ser aplicado para fazer isso, auxiliar essa tarefa. Definindo um pouco melhor, mais formalmente, a gente pode dizer que o objetivo final de um método de registro de imagens é deformar uma das imagens, aplicar alterações, transformações nela, que a gente chama aqui de imagem modificada, da forma que o Pedrini coloca e a gente adotou.
em um sistema de coordenadas espaciais comum à imagem de referência, alinhando suas áreas comuns pixel a pixel. Então, você tem uma das imagens que você considera de referência e você quer deformar a outra imagem para que ela se alinhe nas mesmas coordenadas da imagem de referência. Então, esse é o nosso objetivo e é em cima disso que os nossos métodos vão trabalhar. Então, aqui, aquele exemplo que a gente já tinha visto pronto, como que eram as imagens originais. Então, aqui você tem esse ponto de vista, essa imagem dessa construção, desse edifício. E aqui você tem outra imagem, que é outro ponto de vista, e veja que ela está deformada, certo? Foram aplicadas transformações que deformaram essa imagem. Então, aqui ele tem alguns pontos-chave, né? A gente vai ver isso dentro dos métodos, que é o que ele vai usar para fazer o registro, para realizar a correspondência das imagens. E aqui seria pensando nas coordenadas, no sistema de coordenadas, que a gente tem que ser capaz de detectar isso através dos métodos. E o que a gente quer ao final é pegar essa imagem, a imagem modificada, e deformar ela para que ela se encaixe, para que ela corresponda ao sistema de coordenadas da imagem de referência. E fazendo isso, a gente consegue, no final, o registro de imagem, realizar o alinhamento ideal aí. Bom, entrando já nos métodos, então, a gente tem duas abordagens principais para realizar registro de imagem, que são os métodos baseados em área e os métodos baseados em atributos, em features. Então, vamos começar com os métodos baseados em área. Bom, os métodos baseados em áreas, eles buscam atingir o registro de imagens através da correspondência de pixels, utilizando diretamente suas intensidades. Eles não detectam atributos, eles não procuram extrair sem extração de estruturas distintas da imagem. Então, nesse caso, esses métodos eles vão se basear diretamente na intensidade dos pixels. Então, normalmente, se a nossa imagem for colorida, a gente vai converter ela para a escala de cinza e, a partir de cálculos em cima dessas intensidades, a gente vai buscar calcular o registro, sem qualquer detecção de estruturas salientes, como bordas, cantos ou coisa do tipo. Então, no geral, o que é usado nesses métodos? A gente precisa de métricas de similaridade, que é como a gente vai comparar as regiões das imagens, para ver se elas são similares e se há uma correspondência entre elas. E aí temos como exemplo correlação cruzada, informação mútua e correlação de fase, baseada na transformada de Fourier. E também precisamos, em algum sentido, de métodos de otimização, já que a gente quer maximizar a similaridade entre as imagens, certo? A gente quer compor elas de alguma forma, aplicar transformações e realizar o alinhamento das imagens, de forma que a similaridade seja maximizada. E normalmente, também nesses métodos, a gente tem o uso de janelas deslizantes, semelhante ao que a gente pensa quando a gente trata em filtros, por exemplo, onde a gente tem lá uma janelinha, uma área que a gente vai percorrendo na imagem, e aqui a gente vai calculando essas métricas de similaridade e comparando. Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem duas imagens de uma mesma cena novamente, mas de um ponto de vista levemente diferente, tem algumas diferenças nas duas imagens, mas a gente pode perceber que é da mesma região. Aqui seria a nossa imagem de referência e aqui a nossa imagem modificada, a imagem que a gente quer alinhar à imagem de referência. E a gente tem um exemplo de janela aqui selecionada que corresponde a essa janela da imagem, certo? Na prática, no geral, o que os métodos fariam? A gente iria passando essa janela por toda a imagem, deslocando ela, pixel a pixel, ou um limiar aí, e calculando uma métrica de similaridade, e o ponto em que houver maior similaridade, no caso seria exatamente esse ponto, certo? É o que vai nos retornar o maior valor. E é um ponto de correspondência, de matching. Porém, esses métodos, os métodos baseados em áreas, eles têm algumas limitações inerentes. A primeira é a dificuldade em lidar com transformações complexas. Então, por exemplo, pensando nas janelas deslizantes. Se a gente tem janelas retangulares, a gente, no geral, só consegue lidar quando a gente tem transformações apenas do tipo translação, certo? Onde a gente apenas tem um deslocamento
de coordenadas ali sem rotação, sem nada, né? O Lucas depois vai tratar melhor sobre as transformações. Isso ainda pode ser um pouco atenuado se a gente usar janelas circulares, né? Dá um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue tratar a rotação também. A gente já vai ver num exemplo, acho que fica claro por que essas janelas têm comportamentos diferentes. E além disso, né, além da dificuldade de lidar com transformações complexas, quando a gente tem imagens com poucos detalhes proeminentes, né, a gente tem imagens com áreas muito uniformes, né, textura simples, duas áreas diferentes podem ser identificadas como similares, né, isso também vai dificultar na hora de realizar o registro. Então vamos ver alguns exemplos disso, acho que fica mais claro. Aqui, né, a gente tem duas imagens da mesma cena. Aqui, na imagem modificada, a gente só teve a aplicação de uma rotação, certo? Mas pensando no método das janelas retangulares, né, deslizantes, uma janela aqui, por exemplo, né, que a gente for buscar aqui, né, ou pensando, tanto faz o que a gente pensa aqui como referência, ou modificada, a gente não consegue uma janela nessa imagem que pegue exatamente essas informações, certo? A janela ela vai deixar de pegar algumas informações, como aqui, por exemplo, não está contemplado nessa imagem, e vai pegar outras que não estão nessa janela. Então, isso pode nos atrapalhar na hora de realizar o registro, né? Uma janela que corresponde àquela, ela teria esse formato, certo? Ela estaria inclinada. E aí, testar todas as inclinações possíveis de janela seria trabalhoso e custoso nesse processo. Se a gente usar janela circular, pelo menos isso é atenuado, certo? Então, o círculo, né, não importa como a gente rotacione ele, ele sempre se mantém o mesmo. Então, a gente consegue um círculo aqui que corresponde aos mesmos pixels nas duas imagens, certo? Claro que na imagem em si ainda vai ter uma rotação, mas isso é mais tranquilo de se tratar, uma vez que você tem esse patch, né, essa região correspondente, né, a mesma região, os mesmos pixels que são tratados aqui também. Aqui um exemplo, né, de imagem que poderia ser problemática usando principalmente métodos em área, certo? Porque a gente tem muitas regiões, a gente tem poucos detalhes, certo? A gente tem aqui imagino que isso seja um campo, certo? Aqui a gente tem um caminho, mas essas áreas aqui, elas são, né, muito semelhantes uma à outra. Então, se a gente destacar dois pontos aqui, se a gente só olhar para esses trechos, é difícil para nós até diferenciar isso, certo? E pelas medidas de similaridade que a gente tem, provavelmente elas dariam valores altos, né? Elas seriam classificadas como similares. Então, essa é uma deficiência também dos métodos baseados em área. Uma imagem dessa poderia gerar dificuldade para métodos baseados em atributos também? Bom, se fosse uma imagem realmente com pouquíssimos detalhes, também, certo? Porque a gente vai ver que os métodos baseados em atributos eles vão procurar esses detalhes proeminentes na imagem e trabalhar em cima deles. Mas nesse caso, né, a gente tem alguns detalhes que poderiam ser usados, né? A gente tem aqui as bordas, a gente tem esse canto. A maior diferença dos métodos é que o método baseado em área vai focar nisso, né? Então, já que ele tem esse detalhe, é nisso que ele vai focar na hora da análise. O método baseado em área, ele não faz essa diferenciação, ele vai olhar para a imagem toda. Ele não faz nenhum tipo de pré-processamento procurando essas features. Então, é por isso que os métodos baseados em atributos têm essa vantagem em imagens como essa. Aqui entrando um pouco, né, nas medidas de similaridade que são usadas, né, não vou muito a fundo, principalmente na parte de fórmula, certo? Que é um pouco mais chatinha e acho que não é o nosso escopo aqui tratar, mas é só para a gente conhecer quais são as medidas mais usadas. A primeira é a correlação cruzada, certo? A gente já viu correlação nas nossas aulas, né? Quando a gente falou de filtro, né? A gente falou de correlação, de convolução. E a correlação cruzada pode ser usada para medir a similaridade entre as imagens. Então, no caso, né, pensando nas nossas janelas deslizantes, a gente tem uma região S, que é a região da janela, né, em que a janela W da imagem modificada sobrepõe a imagem F, né, pensando no nosso algoritmo iterativo, a gente está percorrendo essa janela. E o V aqui é o centro dessa região, né, o centro da nossa janela, e a gente pode calcular a correlação cruzada
dessa forma. Então, o valor máximo da correlação vai indicar o ponto de melhor registro entre a janela e a imagem de referência. O problema da correlação cruzada, né, da forma que a gente trouxe aqui por essa fórmula, é que ela não é invariante às mudanças na amplitude da imagem causadas, por exemplo, por variações de iluminação. Então, se as nossas imagens estiverem com contraste, com brilho diferente, né, com diferenças na iluminação, esse método provavelmente vai ter dificuldade em tratar as similaridades dessa imagem, certo? Ele é sensível a essas variações. Mas então, né, para isso, normalmente se utiliza o coeficiente de correlação ou correlação cruzada normalizada, onde a gente vai normalizar a nossa correlação cruzada, né, baseado na média dos pixels e na intensidade total deles. E com isso, a gente vai ter os valores de correlação cruzada normalizada entre -1 e 1, e agora sim a gente tem um método que é independente da escala de valor de intensidade, ou seja, independente do contraste, do brilho da imagem, né, da iluminação ali, a gente consegue, esse método vai conseguir tratar as similaridades mesmo quando eles diferem de uma imagem para outra. A outra medida de similaridade, outra métrica, né, de similaridade, é a informação mútua, né, que entra aí mais em teoria da informação, é baseado no conceito de entropia, um pouco mais chatinho, acho que já do que a correlação cruzada. É baseado, né, muito em estatística, em probabilidade. A gente tem aqui duas variáveis aleatórias que representam as intensidades dos pixels nas duas imagens. E a informação mútua, de certa forma, ela vai medir como que uma variável depende da outra, certo? Né? Então, se uma variável está associada a uma janela na imagem 1 e a outra uma janela da imagem 2, se a gente tiver um valor alto de informação mútua, né, indicando que essas variáveis são muito dependentes uma da outra, é uma indicação de que a gente tem janelas similares, certo? Outra forma de a gente ter essa fórmula é baseada em entropia de fato, certo? Então, a gente tem aqui a entropia para as variáveis x, a variável y, e a entropia conjunta delas, né? Outra forma de calcular a mesma coisa. E, novamente, né, o valor máximo da informação mútua corresponde ao melhor registro entre as imagens. Então, aqui é um exemplo que a gente tinha no nosso material, utilizando informação mútua para realizar o registro, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem, eu não consegui identificar do que se trata isso, não sei se é uma imagem aérea com pouca resolução, ou se é uma imagem macro, né, de microscópio, alguma coisa assim. Mas a gente tem duas imagens da mesma cena, mas elas são diferentes, né? Parece que foram capturadas com sensores diferentes, ou geradas de forma diferente. E no caso, né, nesse exemplo, a gente tem esse ponto P como centro, e a gente quer descobrir nessa imagem a que ponto ele corresponde, né? Aquele que tem maior similaridade com esse ponto P. E no exemplo ele destaca dois pontos aqui como candidatos, né, o ponto A e o ponto B. Se a gente analisar, né, calcular a informação mútua para todas as janelas possíveis e plotar isso num gráfico, a gente teria algo dessa forma, certo? Então veja aqui que a gente tem o ponto A e o ponto B, que são nossos candidatos destacados, e o ponto A é um ponto de máximo, certo? Ele está aqui no topo da nossa função, o ponto B já está mais abaixo. Então, nesse caso, o ponto A vai ser considerado o melhor candidato para a correspondência entre as duas imagens. Né? Seria esse ponto aqui, de fato, né? Visualmente, parece corresponder melhor ao ponto P do que ao ponto B, que está um pouco mais em cima, né? Seria um ponto nessa região, provavelmente. Outra medida também bastante usada é a correlação de fase, que é baseada na transformada de Fourier. A ideia dessa métrica é que, olhando para a transformada de Fourier, né, olhando para o domínio das frequências, quando a gente aplica uma translação, né, quando uma imagem está diferente da outra apenas por uma translação, melhor dizendo, quando a gente olhar para o domínio de Fourier, né, para o domínio das frequências, o valor da transformada naquela posição, uma posição central, né, UV aqui, elas vão se diferenciar apenas pela fase, certo? Então elas são proporcionais e elas diferenciam
pela fase e diretamente proporcional à nossa translação, certo? Então, veja que a translação entra aqui na nossa fórmula, é ela que dá a nossa diferença de fase de uma transformada de Fourier para outra. Isso aqui vai permitir a gente calcular a translação, né, a diferença de uma imagem para outra e fazer o alinhamento dela, independente, inclusive, de janelas deslizantes, certo? A gente está usando aqui apenas um ponto central. Diferente dos outros métodos, a gente não está usando uma região, né, de uma janela para realizar esses cálculos. Essa diferença de fase, né, pode ser calculada dessa forma, o que simplifica, né, não vamos, novamente, né, não vamos entrar muito nas fórmulas, mas é a forma que a gente tem de calcular, e a gente consegue descobrir essa translação quando a gente aplica a inversa da transformada de Fourier. A gente vai obter uma imagem que são com os valores todos próximos de zero, com exceção nas coordenadas que indicam o deslocamento necessário, certo? A nossa translação, que é denominada função impulso. Né? Então, aplicando essas fórmulas, no final, se a gente aplicar a transformada inversa, no ponto x0 e y0, a gente vai ter um valor alto, né? Diferente de zero, e isso vai indicar para a gente que essa é a translação que alinha as duas imagens. Isso também pode ser feito com a rotação, certo? A gente pode alterar um pouco isso para considerar a rotação também, né? Não apenas a translação. E isso é feito se a gente considerar coordenadas polares, certo? Usando coordenadas polares, a rotação pode ser tratada como uma translação dentro de coordenadas polares, né? Então, o que vai mudar aqui é como a gente calcula aquele espectro, né? Aquela diferença de fase. Aqui é uma diferença grande também, é que a gente precisa de uma aproximação da nossa rotação, certo? Aqui a gente não precisava disso, a gente tinha apenas o nosso ponto UV, né? Seria o nosso centro da janela, só que aqui sem usar a janela, então a gente faria pixel a pixel aí. Agora com a rotação a gente precisa desse φ, que é uma aproximação da nossa rotação, né? Então é um método que no final vai ser um pouco mais caro, a gente precisa estimar isso de alguma forma. Ok, então esses seriam os métodos baseados em área, certo? Novamente, né, a gente está vendo de forma geral, a gente não está entrando muito a fundo, mas a gente usaria aquelas medidas de similaridade para testar, né, janela a janela, ou no Fourier a gente não precisa disso, para ver qual seria a melhor correspondência. Mas ele não lida muito bem quando a gente tem transformações mais complexas. No geral, a gente consegue trabalhar com translação e rotação, mas escala, por exemplo, já seria mais complicado. Então, agora entrando nos métodos baseados em atributos. Agora sim, esses métodos eles vão partir da detecção de atributos, né, de features, referentes a estruturas distintas da imagem, certo? Então, ele tenta detectar detalhes da imagem que vão auxiliar na hora de realizar o registro. São métodos mais robustos, mais flexíveis e, em especial, né, atualmente, eles se beneficiam muito dos avanços na área de aprendizado profundo, principalmente, né, do aprendizado em máquina como um todo, mas especialmente do aprendizado profundo, né, do Deep Learning. E aqui a gente tem, não sei se dá para ver na apresentação direito, mas a gente tem, acho que consigo dar um zoom. A gente tem o pipeline do método de registro de imagem, né, dos métodos baseados em atributos. A gente poderia considerar esse pipeline também para os métodos baseados em área, apenas se a gente tirar a parte da detecção de atributos. Então, aqui, inicialmente, né, a gente recebe as imagens de entrada, a imagem de referência, a imagem modificada. Na primeira etapa, a gente vai extrair atributos, né, extrair as features dessas imagens. Esses atributos vão ser utilizados para realizar a correspondência em si, né? Então é a parte de feature match, onde a gente vai casar esses atributos e ver qual é a melhor correspondência. A partir dessa melhor correspondência, a gente vai mapear uma função, certo? Vai ser a função que vai dar como a gente faz esse alinhamento, né? Como a gente alinha uma imagem à outra. E a partir disso, a gente pode aplicar as transformações e a reamostragem para realizar o alinhamento propriamente dito. E aí a gente tem, né, a imagem final com o alinhamento das duas imagens. Então, esse é o pipeline que a gente tem, e é o que a gente vai explorar nas próximas etapas, né, principalmente a detecção de features e o casamento de features, né, a correspondência de atributos. Então, primeiro, na fase de detecção, a gente quer extrair atributos referentes às estruturas distintas da imagem que vão auxiliar no nosso processo de registro, certo? Então, né,
só repetindo o que já foi dito anteriormente. Esses atributos representam estruturas semânticas da imagem. Normalmente, o que a gente utiliza? Né? A gente utiliza dados de cantos, bordas, blobs, né, que seria quando a gente tenta extrair objetos da imagem, né? A gente vai segmentar a imagem a partir desses objetos, né, representando a parte interna de um objeto, por exemplo, uma intensidade só. Então, aí a gente tem os blobs, a gente pode ter informações sobre eles. Regiões morfológicas, né, não fui muito a fundo nisso, mas imagino que entra mais na parte de morfologia matemática, de que o professor ainda vai tratar com a gente. Então, né, são exemplos de informações que normalmente a gente procura extrair da imagem e é a partir delas que a gente vai fazer a correspondência agora. Em especial, a gente está interessado nos atributos que vão ser representados por pontos, certo? Eu acho que é a forma mais fácil que a gente tem, e pensando em isso ser algo prático depois, né, e eficiente. E esses atributos, né, que são representados por pontos, a gente vai chamar de pontos de interesse ou pontos-chave. Um bom ponto-chave, né, idealmente, deve ser fácil de encontrar e rápido de computar, né, tem que ser feito de forma eficiente, pensando aí em custo computacional, e em trabalho também, claro, e deve representar uma localização significativa que auxilia a realizar a correspondência entre atributos de duas imagens. Então, deve ser algo fácil de encontrar, fácil de computar, e que seja representativo, certo? Que aquilo sirva para a gente de fato, né? Que seja um ponto significativo dentro da imagem que represente algo discriminativo, né? Que a gente consiga diferenciar essas coisas para realizar a correspondência corretamente. Temos diferentes métodos de detecção, certo? Baseados em diferentes técnicas, certo? A gente tem, por exemplo, baseados em gradientes, em derivados de segunda ordem. A gente já viu algumas coisas nesse sentido, certo? Quando a gente viu a parte de detecção de bordas, que pode ser uma feature para a gente, né, viu métodos baseados em gradiente, métodos baseados em derivada de segunda ordem. Temos métodos baseados nas intensidades, propriamente ditas, em curvas de nível, em segmentação de regiões e, né, atualmente, principalmente, métodos baseados em aprendizado de máquina. E com destaque especial a esses métodos de aprendizado de máquina, que vem ganhando bastante popularidade e tendo grandes resultados nos últimos tempos. Esses métodos eles podem ser supervisionados, semi-supervisionados, não supervisionados, né? Então aí entrando na parte de machine learning de fato. Supervisionados, né, se a gente tiver datasets anotados, né? Então a gente tem as features que a gente quer detectar, né? Isso está representado de alguma forma, e a gente está treinando um modelo para detectar essas features. Né? Então isso varia, e aí vão existir uma gama enorme de métodos com diferentes abordagens dentro de aprendizado de máquina. Aqui um exemplo, né, de aplicação desse método ASL Fit, onde a gente está extraindo pontos-chave de imagem, certo? Perceba que eu não lembro se esse método é supervisionado ou não, se ele aprende sozinho a extrair esses pontos, ou seja, se a gente tem uma orientação do que está querendo ser extraído, mas vejo que parece que ele se concentra principalmente em pontos de borda, certo? Então as bordas aqui em especial estão bem destacadas, mas objetos, né, que parece que tem uma textura mais detalhada, né, a gente tem, não é muito uniforme como a mesa aqui, né, é toda branca, a gente também tem vários pontos-chave aqui que a gente vai poder usar depois para realizar a correspondência. Uma vez que a gente tem esses atributos extraídos, né, a gente fez essa detecção de features inicialmente, é comum que a gente crie descritores locais a partir desses atributos, certo? Então a ideia é que a gente tem aquele atributo e a partir disso a gente pode criar descritores que vão representar aquela região da imagem, né, a região que está aquele atributo. Então de alguma forma a gente vai selecionar uma região, né, em volta daquele ponto-chave, uma janela, por exemplo, né, de tamanho predefinido, e a partir disso a gente vai criar um descritor que a partir de agora é ele que vai representar aquela área. Veja, né, que só a gente ter as features, mesmo que a partir daqui a gente adotasse uma abordagem mais próxima do método baseado em área, então você pega aquelas janelas e calcula correlação cruzada e faz em cima disso, a gente já tem um método mais interessante, porque lembrando daquela imagem do campo, a gente focaria apenas nos detalhes proeminentes, certo? Então a gente não iria ficar comparando aquelas regiões mais uniformes que atrapalhariam a gente.
Mas isso não é ainda um método baseado em features, mas ainda assim mais simples. Mas o mais comum é que a gente passe a usar os descritores, que vai permitir a gente ter métodos mais robustos. Normalmente, né, idealmente, esses descritores vão ser invariantes em relação a rotação, escala, a translação, acho que eu esqueci de colocar aqui, e variação de luminosidade. Então, né, como eu disse, normalmente esses descritores vão converter a informação local ao redor de um ponto-chave em uma estrutura discriminativa, né? A gente quer representar aquela região por esse descritor. E depois a gente vai querer comparar esses descritores, né? Normalmente a gente vai ver a distância entre eles, né? Então, se dois descritores representam duas regiões correspondentes, ou seja, né, a mesma região, ali de repente com algumas modificações, né, nas duas imagens, a distância entre esses descritores deve ser pequena, né? Então, de forma geral, seria feito algo nesse sentido, né? A gente tem nossas imagens de entrada, a gente extrai as características, a partir disso a gente gera os nossos descritores. Aqui, dependendo da tarefa, né, os descritores são de uso muito geral, né, a gente inclusive viu isso já alguma coisa mais para reconhecimento de face. Então, lá a gente poderia ter um descritor para cada imagem, né, representando aquela face, mas no nosso caso, normalmente a gente vai ter descritores para as regiões, né, certo? Então, de uma imagem aqui, a gente vai extrair vários descritores, um para cada região. Então, aqui, imaginando que a gente selecionou, né, uma região específica de cada imagem, a gente tem os descritores. É a partir disso, agora que a gente vai calcular a nossa medida de similaridade para ver se eles são correspondentes ou não. Ah, e a gente tem diferentes tipos de descritores também. A gente tem os handcraft, né? Não coloquei em português porque eu não encontrei nenhum lugar que usasse o termo traduzido, então não quis usar e colocar aí como artesanal, feito à mão, eu deixei o termo em inglês. Ou também os baseados em aprendizado. Como handcraft, exemplo de handcraft, né, a gente tem os baseados em gradiente, a gente tem o LBP, certo? Que a gente já viu, inclusive, no seu já nos apresentou. Então, só relembrando, né, o LBP, a gente, numa certa janela, certo? A gente pega de 3 por 3, a gente pega o ponto central, os pixels vizinhos que tiverem intensidade menor que esse valor, que vai ser o nosso limiar, são setados como zero, e os que são maior como 1, ok? E a partir disso, né, a gente percorrendo de forma circular aqui, a gente consegue esse valor binário, certo? E codificando esse valor, a gente passa a ter essa intensidade na nossa imagem LBP. E uma coisa interessante desse descritor, né, que é uma das características que a gente busca, é que ele é invariante a variações de luminosidade, certo? Né? No geral, as variações de iluminação que a gente vê aqui, aqui a gente não vai possuir, né? Quando a gente tiver duas imagens com iluminação diferente, a tendência é que o LBP delas ainda sejam próximas, né? Sejam similares. Então a gente já tem um descritor handcraft, né? Mas já interessante para a gente tratar. Agora, pensando nos métodos baseados em aprendizado, né, a gente tem duas categorias de métodos. Né? Não no sentido das outras, que a gente tem formas alternativas de fazer, né, abordagem diferente, mas são duas tarefas realmente diferentes que são importantes para a gente. Uma são os métodos baseados de aprendizado de descritor, onde a gente quer aprender a gerar o descritor para a imagem, certo? Então a gente recebe a imagem de entrada ou as features dela, dependendo de como a gente estiver fazendo, e a gente quer gerar um descritor para aquela imagem ou para aquela região da imagem. E o outro é o aprendizado de métrica, onde a gente vai receber os descritores como entrada e a gente quer aprender a determinar uma medida de similaridade entre eles. E ambos os métodos podem ser treinados juntos, inclusive, certo? Então, esse é um exemplo que a gente viu também já em aula de uma rede neural siamesa, certo? Onde a gente recebe a imagem, a gente tem ali o nosso modelo de aprendizado, né, de pesos compartilhados aqui, né? É o mesmo modelo para as duas imagens, que geram nossos descritores, e a partir da comparação desses descritores, a gente obtém a similaridade entre eles. E a gente pode treinar, então, essa mesma tema vai aprender a gerar esse descritor e a comparar ele, certo? A estimar a similaridade entre eles, né? Seria o aprendizado de métrica. Aqui um exemplo de método que realiza
que gera um descritor, né, baseado em aprendizado, que é o método LIFT. Então, né, não entrando muito a fundo nele também, claro, mas, né, só para a gente ter uma ideia, a gente tem uma janela aqui, que é a região que a gente quer gerar o descritor, que a gente pode estar querendo comparar com outra para realizar a correspondência, realizar o registro. Aí vejo que ele faz uma série de operações aqui, e, por exemplo, ele faz um corte na imagem, imagino que, sendo capaz de fazer esses cortes, ele vai se tornar invariante à escala, por exemplo. Ele consegue determinar a orientação dessa imagem, então provavelmente esse método também é invariante à rotação, né, já que ele consegue estimar essas medidas de orientação, de rotação da imagem. E depois de fazer todo esse processo, onde ele já fez uma pré-análise, digamos assim, da imagem, ele vai gerar o descritor, e esse descritor, veja, ele vai representar toda essa região, certo? Então, é aqui um exemplo, né, de método baseado em aprendizado. Ok, então, a gente fez a detecção das features, a gente possivelmente gerou descritores para a imagem, né, para as regiões da imagem a partir dessas features. Então, agora a gente deseja realizar a correspondência propriamente dita, certo? Casar essas features para encontrar o melhor ponto de correspondência. Essa, né, digamos, é a atividade-chave dentro do registro de imagens, né, onde a gente vai fazer o alinhamento, vai determinar os parâmetros do alinhamento propriamente dito, pelo menos. E também, aqui dentro, temos diferentes abordagens, temos os métodos, principalmente, né, temos os métodos baseados em grafos, em conjuntos de pontos, em aprendizado. Começando pelos grafos, né? Aqui a ideia é que a partir dos pontos-chave que a gente extrai da imagem, a gente pode construir um grafo, onde a gente vai associar cada ponto, né, ponto-chave a um nó, e vai especificar arestas entre eles. Essas arestas normalmente vai, pelo que eu entendi, pelos métodos que eu vi, é simplesmente considerando a adjacência entre os nós, né, o quão próximos eles estão. Isso gera uma estrutura conveniente, né, para a gente investigar a estrutura de uma imagem e sem estar tanto preso à geometria, né? Claro que a geometria que vai determinar isso, mas a gente vai mais para um espaço topológico agora do que da geometria propriamente dita, certo? Isso gera, é conveniente para a gente explorar essa estrutura. A gente tem métodos de correspondência exatos e inexatos. A ideia é que a gente vai ter duas imagens, então tem dois grafos, e a gente quer criar uma correspondência entre elas. Exato é pouco aplicado, que aqui a gente quer encontrar um isomorfismo, ou seja, cada nó tem que corresponder a outro nó no outro grafo, e as arestas têm que ser todas iguais também. Mas, né, no mundo real, a inexata é a que é mais aplicável, onde a gente atenua um pouco essa restrição. Normalmente são codificadas informações sobre a afinidade entre nós e arestas do grafo, né, entre os grafos. A ideia aqui é que, né, a gente tem os nós e arestas, e antes de tentar realizar o registro entre eles, né, ver como que eles correspondem da melhor forma, a gente já pode pré-processar isso estimando a afinidade entre eles. Então, por exemplo, você pega a região de um nó de um grafo, a região de um nó do outro grafo, e você pode calcular a similaridade da região, né? Qualquer que seja o método, mesmo correlação de fase. E a partir disso a gente vai estimar previamente a afinidade entre eles. E no final, o que a gente vai querer é o que a gente vai ter um problema de otimização, onde a gente quer maximizar essa afinidade, certo? Então a gente vai testar diferentes permutações aqui, que é o X, que é como a gente associa nó a nó, e a gente vai ver qual que é a melhor associação nó a nó, que vai maximizar essa afinidade que aqui é dada por essa matriz K. O PQA, né, que é a forma que a gente está formalizando, né, como um problema quadrático de alocação, né, a gente está alocando um nó a outro, ele é um problema NP difícil, logo ele vai ter um alto custo computacional, mas a gente pode aliviar um pouco as restrições dele, chegando em métodos aproximados que vão ser mais eficientes. E aqui um exemplo, né, de aplicação de método baseado em grafo. Então, veja, a gente tem duas imagens, onde a gente tem os pontos-chave, e a partir deles a gente gerou essas malhas, né, esses grafos, e a gente pode realizar a correspondência entre eles. Inclusive, os métodos baseados em grafos, eu acho que pode extrapolar um pouco o registro de imagens. Aqui, por exemplo, a gente tem duas imagens que não são da mesma cena, mas elas contêm o mesmo objeto, e com o grafo a gente consegue determinar um pouco a estrutura, né, desse objeto, no caso a moto, e ser capaz de detectar motos, né, em outras imagens, né, entender que esse é o mesmo objeto. Mas generalizando um pouco a ideia do registro.
Temos também os métodos baseados em conjuntos de pontos, né? A gente viu os de grafos agora, temos os conjuntos de pontos, né? o PSR. Eles vão buscar estimar a transformação espacial que alinhe dois conjuntos de pontos de forma ótima. Ou seja, né? Agora a gente tem os pontos-chave das duas imagens. Pegando a imagem modificada, a gente quer uma transformação, estimar a transformação que vai alinhar a outra imagem, né? Os pontos da outra imagem, da melhor forma possível. Ele tem bastante semelhança com a abordagem anterior, mas a formulação dele é diferente, né? Aqui a gente, agora sim a gente está mais preso à geometria, né? Enquanto no outro a gente estava mais preocupado com a topologia, né? Com relações de adjacência dadas pelas arestas, aqui a gente está usando as coordenadas dos pontos. E a gente quer estimar a transformação, basicamente, que alinha aqueles pontos, ou seja, a gente pode formalizar dessa forma, né? A gente tem o P seria como que a gente está associando cada ponto, né? Quais pontos estão dizendo que são correspondentes, né? Esse ponto é esse mesmo ponto da outra imagem, por exemplo. E qual é a transformação que vai alinhar esses pontos da melhor forma, ou seja, né, que a distância entre esses pontos vai ser mínima. E esse método ele faz uma grande suposição sobre esses dados, que é que existe essa transformação que é capaz de fazer isso, né? Uma transformação que você conhece, porque você está estimando esses parâmetros, então não é qualquer transformação, você que tem que tratar quais são as transformações possíveis. E existe a transformação que vai alinhar esses pontos da melhor forma possível. Isso é o que mais diferencia da abordagem anterior e é o que vai permitir métodos de menor complexidade. Aqui é um exemplo de duas imagens que, baseado no conjunto de pontos, a gente consegue alinhar elas. E um dos métodos mais populares nesse sentido, né, dentro dessa abordagem, é o algoritmo interativo de pontos mais próximos. Esse o Pedrini ainda traz no material dele. E a ideia desse método ele é um método iterativo, certo? Então, a cada iteração ele vai encontrando uma translação e uma rotação que melhor alinha o conjunto de pontos. Então, veja, no método mais geral, a gente, além de determinar os parâmetros da rotação, a gente tem que determinar como que os pontos são correspondentes, né? Como que a gente fala que um ponto de um conjunto é correspondente ao outro. O método iterativo de pontos mais próximos resolve isso de forma simples, né? Ele determina que um ponto correspondente é o ponto mais próximo dele, certo? Então ele pega um ponto P do conjunto P maiúsculo e encontra o ponto Qzinho mais próximo em Q, né? Então ele diz que esses dois são correspondentes e a partir disso ele agora sim vem a otimização, onde ele quer calcular a transformação T, aqui usando translação e rotação, que minimiza distâncias entre os pares de pontos PQ, né, que são os pontos que são correspondentes. Essa transformação é aplicada, então a gente verifica se convergiu, né, se a distância é aceitável que a gente obteve, senão a gente fica repetindo aqui, fazendo isso iterativamente até que os pontos se alinhem. Então aqui um exemplo do resultado disso, né, a gente tem dois conjuntos de pontos e a gente quer descobrir essa transformação T que vai criar esse alinhamento entre os dois conjuntos. Por fim, a gente tem os métodos baseados em aprendizado de máquina. A gente já viu o aprendizado de máquina aplicado nas fases anteriores, certo? Na detecção de atributos, na descrição, mas ele também pode ser aplicado na correspondência propriamente dita. E aí a gente tem duas abordagens principais aqui dentro também, né? A abordagem dentro da abordagem, por isso que a gente não consegue também entrar em um método muito específico da forma que a gente quis trazer, a gente quis trazer uma visão mais geral. Então a gente tem os métodos baseados em imagens e os métodos baseados em pontos. Os métodos baseados em imagens, no geral, eles não vão precisar que a gente detecte atributos previamente. Eles são capazes, né, do próprio modelo, ele vai receber as imagens e o próprio modelo vai ser capaz de extrair as características que ele precisa, né? Isso é característico dos métodos de Deep Learning, claro. E um exemplo, né, acho que se destaca bastante são as redes neurais convolucionais, certo? As CNNs, que têm resultados bastante interessantes na área de processamento de imagens em geral, inclusive para o registro de imagens. E né, nosso material também destaca aprendizado por reforço para estimar iterativamente as transformações a serem aplicadas na imagem modificada, né? Então, um refinamento, digamos assim, do que a gente acabou de ver de um método iterativo, mas aqui usando a Machine Learning. Aqui um exemplo de aplicação, né, de um método de aprendizado de máquina, que é o Deep Match,
porque dessa forma, né, ele recebe as imagens e já estima a correspondência entre elas, então não vai ter um trabalho prévio de a gente detectar atributos, isso é feito dentro desse aprendizado profundo. E veja que a gente tem uma imagem, né, que de fato temos transformações complexas, né, porque a gente tem perspectivas diferentes, né, pontos de vista diferentes, né, de uma mesma cena, mas de pontos de vista completamente diferentes, onde simplesmente uma translação e uma rotação provavelmente não vai ser suficiente para a gente alinhar essas imagens. E pelo Deep Match, né, a gente consegue detectar quais pontos são correspondentes nas duas imagens, certo? Inclusive, né, pontos cegos de uma imagem em outra, por exemplo. Tem uma região aqui embaixo da perna dele que não é detectada nessa foto, claro, né, que tem um ponto de vista diferente, e né, ele inclusive reconhece isso também. Então é um método bastante interessante para realizar essa correspondência. Já os métodos baseados em pontos, aqui sim a gente já tem essa detecção de features, né, a gente está partindo dos pontos-chave já detectados. Eles não são tão populares quanto os anteriores, né, quanto o método baseado em imagens. Vem ganhando alguns avanços nos últimos anos, mas o fato de ele não ser tão popular é que a gente tem maior dificuldade em tratar pontos por métodos de aprendizado em comparação aos de imagem, claro, né? Pensando no anterior, ele faz isso com uma maior facilidade, pelo menos. Em especial, né, porque quando a gente trabalha com pontos, a gente está preocupado em relações como elementos vizinhos, né, as posições relativas, as distâncias entre os pontos, os ângulos entre eles. Então, né, quando a gente trabalhou com o grafo, a gente está preocupado, né, com a adjacência dos elementos, conjunto de pontos com distâncias, e essas informações são meio difíceis de a gente extrair e operar dentro de um modelo de aprendizado, né? Ou melhor, né, ele tem dificuldade em aprender a tratar isso de forma automática. Então, por isso, eles são menos populares, mas existem, né, são usados. Aqui um exemplo é o NMNet. Aqui também um pouco generalizada a ideia do registro, já que a gente não tem exatamente a mesma cena, a gente tem apenas os mesmos objetos. Mas veja, né, ele detecta pontos desses objetos que ele considera característico, e a partir disso ele consegue reconhecer esse objeto em outras imagens, né? Então aqui é aprendizado de máquina baseado em pontos para realizar essa correspondência. Então, antes de entrar na parte do lucro de transformação, eu só queria mostrar um exemplo prático, né, simples, né, mais prático de um método de correspondência baseado em features, certo? Em atributos. Que eu tenho aqui é um exemplo do Geeks for Geeks, né? Eu basicamente peguei ele pronto, que utiliza a biblioteca, o CV2, né? Que é o OpenCV, na verdade, né? Uma biblioteca bastante interessante para a visão computacional. Tem diversas funções, diversos métodos interessantes aqui, inclusive métodos para realizar o registro de imagem, certo? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem duas imagens. Aqui, ó, esse esquema de cores ele está meio alterado, eu não sei bem porquê, mas é só na hora de plotar que aconteceu isso, mas para nós não faz muita diferença. A gente tem duas imagens da mesma cena, mas de perspectivas levemente diferentes, certo? Aqui a gente vê que o livro está meio inclinado aqui, certo? A gente está vendo ele meio de lado, meio na diagonal. E aqui a gente já tem uma visão superior, certo? A gente tem esse alinhamento aqui. Então, a gente quer realizar a correspondência entre essas duas imagens. No caso, o método que a gente vai ver aqui, ele não vai juntar essas imagens nem nada. A gente quer simplesmente alinhar essa imagem a esse conjunto de coordenadas. Então, a gente vai realizar uma transformação, uma deformação nessa imagem, de forma que ela fique no mesmo conjunto de coordenadas dessa daqui. E, posteriormente, a gente poderia usar essas informações para realizar o alinhamento, o registro propriamente dito, certo? Né? Combinar essas duas imagens em uma única. Então, o que a gente faz aqui? A gente converte essas imagens para a escala de cinza, certo? Aqui é onde a gente vai ter a detecção de features, certo? A gente tem esse orb, que é um detector de features que está dentro do CV2, né, do CV2. Então, a gente vai detectar os pontos-chave da nossa imagem e ele também já gera os descritores para eles, certo? Então, é um método baseado em atributos que já faz isso para a gente. Então, aqui a gente vai ter os nossos key points, né, os nossos pontos-chave e os descritores já pronto para a gente.
A partir disso, né, a gente já fez a detecção de atributos, gerou os descritores, a gente precisa fazer a correspondência entre esses atributos, né, entre os descritores. E aí ele também já tem um matcher para isso, né, aqui um brute force matcher, ou seja, provavelmente ele vai pegar ponto a ponto ali, né, de uma imagem a outra, todos os pares possíveis, pegar os descritores e fazer a correspondência em cima disso. É isso que ele faz aqui. Vai calcular a medida de similaridade entre eles de alguma forma, e aqui a gente está ordenando isso, né? Depois de calcular a gente ordena, e aqui eu estou pegando o 20%, né, que está no topo, ou seja, o 20% dos matches que deram maior resultado, deram maior similaridade. E com isso, aqui a gente tem o desenho visualizando isso, né, a realização do match aqui. É um pouco confuso, mas eu vi que nos próprios artigos, às vezes, não dá para entender o que eles querem mostrar, porque fica cheio desses esquinhos, mas dá para a gente perceber algumas coisas, né? Veja que nas letras ele destacou bastante ponto-chave, né? Principalmente pelas bordas, por serem detalhes bem proeminentes, e ele consegue realizar a correspondência, né, letra a letra, aqui já fica difícil de visualizar. Ele também faz alguns erros, né? Então aqui tem um que dá fácil de ver, que veja, né, que é esse ponto aqui na borda desse objeto, nessa figura que ele conseguiu detectar, ele está correspondendo com um ponto aqui embaixo, né, que é um objeto similar, mas que na verdade não é correspondente, certo? Mas isso não chega a atrapalhar o nosso processo, certo? A maioria dos pontos, com certeza, ele conseguiu detectar com eficiência. Ok, a partir disso, né, então a partir dessa correspondência, ele vai encontrar uma homografia, basicamente a partir disso que ele consegue a transformação que vai alinhar estas duas imagens. E aí ele consegue aplicar isso aquela primeira imagem, lembra aquela que estava mais inclinada, e ele faz alterações nela, faz essa deformação de forma que se alinhe as duas imagens. Então vejo que agora ela está na mesma perspectiva, nas mesmas coordenadas da imagem de referência que estava nessa visão superior também, certo? Então aqui então veja que, né, é interessante que a gente tem biblioteca já com bastante coisa pronta e que nos ajuda a realizar esse tipo de coisa. Tudo bem? Vou passar agora então a palavra para o Lucas. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam bem? Tá tudo certo? Escutamos. Tranquilo. Então, perfeito. Vou dar continuidade aí à nossa apresentação, né? Uma curiosidade só é que das cores lá que o Pedro mostrou, aquela alteração é porque o OpenCV ele trabalha com BGR, né? E não RGB. Acaba entrando um pouquinho na apresentação do Rafael da semana passada, né? Mas voltando ao assunto aqui, vou estar falando agora sobre as transformações geométricas ou transformadas geométricas, né? E basicamente, quando a gente fala de transformação geométrica, vou pegar o pontinho aqui. Quando a gente fala de transformação geométrica, a gente está querendo fazer um mapeamento, né, de posições e uma atribuição também de valores aos pixels ou aos pontos entre duas imagens ou uma imagem modificada e uma imagem original. O Pedro mostrou bastante da aplicação, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho em como que eles fazem isso, né? De certa forma, eu posso dizer que uma transformação geométrica, ela pode ser resumida em uma transformação espacial e uma interpolação de intensidade, né? Então, aqui para exemplificar, aqui a gente tem 57 imagens, mas nenhuma delas está alinhada, todas elas têm um pontinho de intersecção, né, entre duas imagens. E aí, como que a gente faz para que essas imagens formem uma só, né, um mosaico? E aí a gente usa as transformações espaciais para poder fazer isso. Aqui a gente já tem as imagens mais alinhadas, se eu não me engano, 27 delas estão alinhadas aqui. Só que a gente fica com um problema ainda, que é, por exemplo, aqui nessa parte aqui, a gente tem duas imagens, né? Qual seria o valor do pixel
ou a cor, a intensidade que ele deveria ter aqui onde está o pontinho vermelho, né? Tudo isso a gente consegue encontrar com as interpolações. Aqui essa é a imagem que é formada, né? A partir do registro de imagem aqui. Então, a gente mostra a imagem anterior, a gente mostra passo a passo do que normalmente é feito, né? Algumas imagens, esqueci de falar, mas algumas imagens aqui, vocês podem ver que elas ganham uma inclinação aqui na diagonal, outras elas ganham umas distorções, é exatamente isso que as transformações fazem, né? Então, partindo para transformações espaciais, quando a gente está falando de transformação espacial, a gente está falando do mapeamento de pontos em duas imagens, né? Então, qual que é a referência de um ponto na imagem A que, depois de sofrer uma transformação, vai equivaler ao ponto na imagem B, né? E coisas relacionadas a isso. Então, tudo isso trata de transformação espacial. Só que ela tem um problema, né, quando a gente fala de transformação espacial, porque normalmente quando você aplica essa transformação T aqui que a gente fala, nem sempre os valores aqui que a gente tem, eles são valores inteiros, né? Então, pode ser que um pixel esteja na posição 1 por 1, né, que seria esse aqui no caso, quando ele for transformado, ele passe a ter 1,5, até por conta de que ele tem uma inclinação aqui, né, agora, desculpa. Essas transformações, elas podem ser chamadas, né, de mapeamentos direto ou indireto, como a gente está vendo aqui. Em que direto, a gente pega uma imagem original, faz a transformação, né, aplica a transformação e tem o ponto aqui na imagem, na segunda imagem. E pode ser também um mapeamento indireto, onde a gente tem a transformação de um ponto de uma imagem já modificada para a imagem original de novo, né? E aí a gente coloca a inversa aqui na transformação. Outro problema também que a gente pode ter aqui é que um pixel só, né, um pontinho aqui, ele passa, às vezes, a ser interpretado por uma região inteira, e vice-versa também, né? Quando a gente tem uma transformação da imagem modificada para a imagem original, uma região pode ser interpretada só por um ponto, né? Então, são alguns problemas que a gente enfrenta nas transformações. Agora, falando um pouquinho sobre base, né, para a gente ter base para dar continuidade, eu quero falar um pouquinho de aspectos de uma transformação invariante. A maior parte do material montado aqui foi com base no livro do Pedrini, né? Então, aqui a gente tem separado um alemão, uma vez chamado Felix Klein, em 1872, mais ou menos, ele falou que os grupos deveriam ser separados por certos aspectos, né? Então, quando a gente fala de um grupo projetivo, né? A gente tem 4 grupos aqui, que é o projetivo, afim, grupo de similaridade e grupo euclidiano, eles deveriam ser separados por informações que eles têm, né? Então, vou pegar aqui para dar um exemplo. A rotação, que é uma transformação, ela está presente em todos esses grupos, né? E quando a gente fala do grupo projetivo, a única coisa que ele tem invariância, que é o que ele não muda, né? É a razão cruzada. A gente vai estar tratando com mais detalhe especificamente desse grupo também mais para frente, mas é só para dar uma exemplificada aqui também, né? Outro ponto também que é legal para a gente ter base, dar continuidade à nossa conversa, é quando a gente fala de coordenadas, né? As coordenadas aqui, quando você tira uma foto, você tem essas 4 coordenadas presentes. As coordenadas são as globais, e é legal aqui para a gente já ter uma familiaridade quando a gente fala das coordenadas, né? Ou até quando a gente entrar na parte das fórmulas. Então, uma coordenada global, ela pode ser representada por x, y, z, né? Então, altura, largura e profundidade. E isso é semelhante também quando a gente fala de coordenadas das câmeras, né? Tanto é que
muitas vezes eles acabam, dependendo da posição e tudo mais, a gente acaba tirando esse Z, porque quando ele é transformado para sistema de coordenadas da imagem, ele passa a ser tratado bidimensionalmente, né? A gente até pode considerar a camada Z quando a gente está falando de sistema de cores, né? Que a gente tem RGB, por exemplo. Então, trata da Z, mas é mais comum a gente ver imagens sendo tratadas como XY. E, por fim, a gente tem o sistema de coordenada em pixel, que é como uma imagem representada, a gente tem os pontos, né? Seguindo a coordenada, então ponto 1, 1, 2 e por aí vai, depende do tamanho da imagem. E a gente vê aqui nessa imagem, de um modo muito legal, como isso acontece, né? Depois a gente vai estar passando mais detalhadamente nessa imagem novamente. Só para não deixar passar aqui, a gente tem também esse O, né? Esse O está relacionado com o eixo óptico, né? Tanto da imagem quanto a da câmera, né? Então, só para a gente conhecer aí as nomenclaturas que são utilizadas. Quando a gente fala também das coordenadas, a gente trata das coordenadas cartesianas, homogêneas, o professor até já falou sobre coordenadas polares também, mas eu vou estar trabalhando só com essas duas. E quando a gente fala das homogêneas, elas são utilizadas em todas as transformações que a gente vai estar vendo aqui, né? Então, uma delas, que é a cartesiana, que representa o nosso mundo real, né, as coordenadas globais também, a gente tem x, y, z, e na outra a gente tem wx, wy, wz e o w. Em que a gente pode ver que dois pontos aqui, eles são representados da mesma forma, né? Então eu mostro aqui o ponto 3, 2, 8, 4 e o ponto 6, 4, 16 e 8, eles representam a mesma coisa. E isso fica claro, isso aqui é relacionado à coordenada homogênea, né? Como que a gente faz para retratar isso nas coordenadas cartesianas? Basta a gente pegar o último dígito, né? E dividir todos os três por ele, né? Então, aqui a gente divide 6 por 8, 4 por 8, 16 por 8. Aqui, por outro lado, a gente tem o 3 sendo dividido por 4, o 2, o 8. E o resultado deles é igual. Então, se a gente fosse representar esses dois pontos em uma coordenada cartesiana, a gente teria o mesmo ponto sendo representado. E aqui agora eu vou estar entrando nas transformações afins, né? Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho com esse grupo aqui, que é das coordenadas afins. Ele contempla a maior parte das transformações que a gente tem nessa tabela, né? Então, rotação, translação, escala uniforme, não uniforme, cisalhamento, né? E a preservação dele está relacionada ao paralelismo e à razão cruzada, né? A coordenada homogênea que a gente utiliza para poder estar retratando isso, normalmente é essa daqui, né? Então, a gente tem uma matriz 4 por 4, a gente tem os valores aqui que são substituídos, dependendo da transformação que você vai fazer, e uma multiplicação matricial aqui com as coordenadas do mundo real, né? Que é o x, y, z. Aqui a gente tem uma mudança de escala, né? Onde a gente tem o fator Sx, Sy e Sz, cada um deles relacionado ao ponto, né, que a gente quer mudar. E lembra da ABC que eu mostrei? Ela é... ABC não. Lembra dessa matriz aqui? Quando a gente está falando de mudança de escala, a gente passa a utilizar essa matriz aqui na multiplicação matricial, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, e quando a gente aplica a mudança de escala, ela ganha um zoom, né? Ou posso falar de forma simples aqui, ela ganha um zoom, e eu vou estar mostrando um pouquinho desse código também que a gente conseguiu aqui em um artigo do Medium, né? Um amigo meu acabou escrevendo esse código e foi útil, né, para a gente estar utilizando aqui. A gente tem a importação das bibliotecas aqui, né, no primeiro momento. Vou tentar dar um zoom para ver se auxilia na visualização de vocês.
Então, aqui a gente tem a importação das bibliotecas, depois a gente passa por uma escolha de imagem, né? Então, aqui a gente importa as bibliotecas, o OpenCV também, assim como o Pedro já fez, a NumPy, que é para trabalhar com números, matrizes. A gente tem a Matplotlib para poder estar mostrando na tela aí quais são as imagens, os resultados e afins. A gente também tem o Scikit-Image, para a gente pega especificamente o data, né, que é da onde a gente pega a nossa imagem. E a gente tem o Math para poder estar trabalhando com matemática. Aqui a gente pegou a imagem do foguete, mas poderia ser qualquer outra, né? E a gente aqui está descartando o eixo Z, né? Porque a gente está trabalhando com imagens, como eu disse, que são transformadas de BGR para a escala de cinza, né? Então, aqui a gente tem a imagem do foguete. A gente podia pegar do café aqui ou qualquer outra. Na apresentação, no artigo original lá no Medium, a gente vê que ele usa o café, mas eu quis pegar outra para a gente ter uma diferença. A gente faz aqui também uma função para fazer as convoluções para a gente, né? Basicamente, a gente percorre todas as linhas e todas as colunas, né? E aplica uma transformação que é passada por parâmetro aqui, de modo que, se a gente tiver uma transformação resultante em x menor que zero, y menor que zero, ele ganha o ponto fica preto, né? Do contrário, a gente tem uma nova imagem com esses pixels que a gente conversou, né? Falou. A primeira transformação que a gente faz aqui é a mudança de escala, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, o fator de escala aqui que a gente coloca é igual tanto para x quanto para y, né? E lembrando que a gente está descartando o z, e a gente tem esse aumento na imagem aqui, né? Essa imagem é com 75, eu vou mudar aqui para a gente ter uma imagem diferente do que a gente já viu, né? Vou colocar 55, e aí eu posso estar plotando o resultado também. Certo? Então, aqui a gente tem um zoom maior, né? Já que a gente aumentou o fator da escala. Dando continuidade aqui à apresentação, a gente tem depois uma translação. A translação é nada mais, nada menos que uma movimentação, né? Também falando de modo simples, onde a gente trabalha com uma taxa de x, uma taxa de y e uma taxa de z. Nesse caso aqui, a gente também desprezou o z, porque a gente está trabalhando... Na verdade, já vou falar de modo geral, em todos os testes que a gente fez, como foi só em escala de cinza, a gente acabou retirando o z. E se a gente for para o código, também é algo muito simples, né? Onde a gente a gente só adiciona aqui, né, em x ou em y, a taxa que a gente quer. Como vocês podem ver aqui, a distância de x, a distância de y. Ele dá uma movimentada, né, para cima e para esquerda, já que a gente colocou tanto para y quanto para x. Esses valores podem ser diferentes, tá? Em coordenadas homogêneas, a gente tem essa matriz aqui, onde faz a multiplicação. Também seria possível fazer no código, mas a gente optou por fazer de outro modo. Quando a gente trabalha com rotação, a gente tem que fazer essa rotação em 3 ângulos, né? Então, a gente faz ela no eixo x, no eixo x, que seria aqui representado por alfa, né? Rotação em alfa, rotação em beta para o eixo y, e uma rotação em gama para o eixo z, né? Então, se a gente quer rotacionar somente para x, a gente usa essa, somente para y a gente utiliza essa, mas quando a gente vem para o código, né? Como a gente não está usando aqui no código as coordenadas homogêneas, eu faço aqui então para x, eu determino um ângulo, né? E aí eu aplico no x, né, na linha, o cosseno, a multiplicação pelo cosseno, tiro o valor de y, que vai estar aqui depois, e multiplico pelo seno do ângulo também. E o processo aqui é muito semelhante quando a gente faz isso para y, só que em vez de uma
é uma subtração, a gente faz uma soma aqui, né? Então, vou colocar aqui um ângulo diferente também, para a gente ver imagens diferentes, né? Vou colocar aqui vai rotacionar 40%, acho que vai ser muito, 30%. Se a gente executar aqui, a gente tem uma rotação maior, né? Que a rotação está sendo feita aqui para o lado direito. Outra transformação que a gente vê também, que faz parte das transformações afins, é a reflexão, né? É aquele espelhamento, né? A gente vê bastante isso no celular ou em filtros de Instagram e aplicativos hoje em dia. Como ele pode ser feito de Y para Z, de X para Z e de X para Y, a gente tem 3 matrizes diferentes aqui para poder fazer essa transformação, né, com as coordenadas homogêneas. Então, o que a gente vai estar utilizando nesse momento é essa daqui, né? Então, a gente vai fazer uma transformação XY só. Então, a gente define aqui o ângulo que a gente quer, se é em X ou em Y. E coloca aqui também o valor máximo, né, de linhas aqui, menos a linha, que vai ser atual, menos 1. E quando a gente faz isso pro eixo X, a gente faz a mudança, né? Então, o que altera aqui é o Y. E esse 640 a gente deixou meio hardcode aí, que é o tamanho máximo da imagem, né? Se vocês forem ver aqui, ela tem 640 pixels, né? Como a primeira, a que vocês estão vendo aqui, ela foi feita em Y, eu vou alterar aqui para a gente fazer um em X. E assim a gente também consegue ter uma visualização diferente, né? Do que está nos slides, não fica muito repetitivo. Então, na imagem original, você pode ver que essa torre aqui, ó, é um jeito fácil de pegar um ponto de referência, né? Essa torre aqui com essa haste escura, ela está desse lado, né? Então, vamos ver aqui. Ó, na imagem original, ela está aqui desse lado. Quando a gente faz o espelhamento, essa reflexão, ela passa para esse outro lado, né? O último das transformações afins é o cisalhamento. Ele, assim como a reflexão, ele pode ser aplicado de 3 formas diferentes, né? E ele trabalha com uma função de direção. Além disso, ele causa uma deformação dos objetos, como vocês podem ver que o foguete ficou meio na diagonal, né? Quando ele era na vertical aqui. E o código dele também é bem simples. Aqui a gente escolhe as taxas que a gente quer colocar, né, tanto para vertical quanto para horizontal. Eu vou alterar aqui também, vou colocar o inverso. E a gente tem essas representações aqui. Vamos ver. Isso. Só para caso vocês queiram consultar depois, né, esse método foi implementado pela gente, ele não tem lá quando a gente vai para o vídeo, certo? Dando continuação agora à apresentação, o próximo ponto a ser tratado são as transformações polinomiais, né? Ela trabalha com os polinômios. Normalmente, quando a gente está falando de transformações polinomiais, a gente tem aí uma deformação da imagem, e essas das distorções mais conhecidas, a gente tem essa que é reconhecida como almofada, e a outra é a distorção de barril. Elas alteram normalmente por falhas na câmera, né, ou no equipamento, e quando a gente aplica essa transformação polinomial, a gente tenta recuperar uma imagem de grade normal, que é essa daqui, né? Ela tenta compensar as distorções e os ângulos deformados. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde a mesma pessoa tira a foto, né, só que a gente tem uma deformação, né, deformação de almofada aqui, tanto nessa quanto nessa foto aqui. Então, a transformação polinomial, ela tenta restaurar uma imagem como essa ou como essa, né.
Passando já para outra transformação, a gente vai conversar um pouquinho sobre as transformações projetivas, que é nada mais, nada menos que a representação do mundo, né, que a gente está em um plano de imagem. Quando a gente passou pelo sistema de coordenadas lá, a gente falou um pouquinho, na imagem tinha sobre os planos da imagem, e quando a gente fala disso, a gente está falando que a gente tem duas projeções que são muito conhecidas, que é a ortográfica e a perspectiva. As projeções ortográficas, elas representam os pontos paralelamente, né, ao eixo Z aqui, né, e elas colocam no plano da imagem um ponto real. Então, aqui a gente tem x, y, z, lembra das coordenadas globais? Elas são representadas aqui em x e y e na imagem. E uma coisa que vocês podem perceber é que a gente não tem o zelinha, né? O zelinha aqui é representado por 0, porque a câmera aqui, né, a lente, né, nesse exemplo, ela está apontando para o centro, para a origem da imagem, né, que é o 0 aqui, né. Quando a gente fala de coordenadas homogêneas, a gente tem essa transformação aqui, né, porque a gente não considera o eixo Z, né, a profundidade aqui, vocês podem perceber que a gente tem uma matriz 3x4 e não 4x4, como estava sendo utilizado até agora, né? Isso fica bem mais fácil de ser visualizado quando a gente passa por uma imagem aqui, para essa imagem. Então, aqui a gente tem, imaginem que a câmera esteja no eixo 0 aqui, a gente vai ver uma imagem bidimensional sem profundidade, né? Agora, se a gente tem uma alteração e ela não está, né, com o eixo paralelo aqui, né, ele não está com Z equivalendo a 0, a gente começa a ver, por exemplo, aqui é uma profundidade maior do telhado, então elas ganham profundidade, né? Aqui a gente tem uma visão de cima, e isso acontece para todos os ângulos, né? Quando a gente fala de projeções perspectivas, né, a gente vai ver aqui que ela é essa última das transformações, ela pertence ao grupo projetivo, e a única coisa que ela preserva é a razão cruzada, né? A razão cruzada, ela é encontrada, deixa eu tirar aqui para poder aparecer, ela é encontrada a partir dessa fórmula aqui, né? Deixa eu ver se aqui vai me ajudar. Não estou conseguindo tirar isso aqui na frente, mas no final ela vai ficar sendo representada por isso aqui, né? Então, é uma distância, imaginem agora 4 pontos, né? Aí deu certo. Imaginem 4 pontos que estejam em uma reta, ou seja, que eles sejam perpendiculares, sendo eles o P1, P2, P3 e P4. Eu só não vou colocar o ponteiro lá, senão vai aparecer isso de novo. E uma razão entre essas razões é o valor da razão cruzada, né? Quando a gente faz essa operação, tanto para a imagem original, quanto por uma imagem transformada por uma projeção perspectiva, a gente vai ter esse valor se mantendo, né? Então, é uma das coisas que não tem variância quando a gente fala de projeção perspectiva. Agora, falando delas, né? E considerando aqui que a gente está com um modelo de câmera, que eu vou falar um pouquinho mais daqui para frente, né? Que vai ser o pinhole, né? A gente tem aqui, então, um ponto sendo representado em uma imagem invertida, né? Vocês podem ver aqui que a gente considera o centro da lente no meio, e a gente tem um novo parâmetro que aparece aqui, que é a distância focal da câmera, né? Então, ele passa a ser considerado quando a gente fala de projeções perspectivas, gerando, assim, uma imagem que seja invertida, né? Tanto é que vocês podem perceber aqui que a gente tem um ponto que está acima de Z, ele é positivo, e aqui, depois, na representação no plano da imagem, ele passa a ser negativo.
quando a gente passa para coordenadas homogêneas, a gente também a gente também tem uma matriz 3×4, não considerando o valor de z, mas considerando a distância focal e a profundidade do objeto em que o ponto é retirado, né? Então, aqui, para a gente poder tirar esse problema das inversões, a gente começa a trabalhar com o plano da imagem sendo colocado à frente do centro da câmera, né? Então, é como se a gente invertesse, e aí o que a gente tem aqui são imagens que são menores do que o objeto em si, né? Então, quanto mais próximo esse plano é do objeto, maior ele vai ser, mas de qualquer forma ele vai ser menor do que o objeto representado. E aí a gente tem uma inversão, onde a gente não conta mais com aquele ponto P em negativo, né? A gente vai ver isso de um pouquinho mais para frente. Aqui vocês podem ver que o F passou para o outro lado aqui, né? Então, agora ele virou um denominador, e ele é dividido pelo Z, que é pela profundidade, né? A gente tem aqui também um sendo dividido pelo F, que é algo diferente da projeção que a gente viu anteriormente, né, de forma invertida. Aqui a gente tem um exemplo dessa projeção perspectiva, né, em que parece, para mim, olhando, ficou parecido com cisalhamento, né, mas quando a gente fala de projeção perspectiva, imaginem que a gente, em vez de estar olhando do centro aqui, né, a gente passa a olhar, nesse exemplo, a imagem desse ponto aqui, né? Então, a gente tem uma imagem com dimensões aí alteradas. Agora, a gente já falou sobre as transformações, as posições de pixels que são alterados, e a gente começa a falar sobre as interpolações de intensidade, né? Interpolação de intensidade é aquilo de dar valor aos pixels, né? Então, a gente passa a passar um valor de intensidade, ou um valor, uma cor, né, em escala de cinza, ou uma intensidade em escala de cinza, ou uma cor em RGB para esses pixels. E aí a gente tem 4 abordagens que são bem conhecidas, né, que são a do vizinho mais próximo, bilinear, bicúbica e de polinômio de Lagrange. Essa parte aqui é, de certa forma, bem rápida, né, de ser apresentado e até mais fácil de ser entendido, em que aqui a gente, dado um ponto, né, e os seus vizinhos, a gente define um valor de intensidade para esse ponto fx', y', né? E para fazer isso, é considerada a distância euclidiana desses pontos, sendo que ele não é aconselhado para interpolação. Ele não é aconselhado quando você está trabalhando com bordas, né, ou quer pegar detalhes mais finos, porque ele causa esse serrilhamento aqui, né? Isso fica fácil quando a gente vai para a programação, porque é nada mais, nada menos que um round, né? Então, a gente passa a pegar um valor inteiro, mais próximo daquele valor de x e do valor de y. Aqui a gente tem a representação. Então, se o ponto aqui estiver mais próximo desse espaço aqui, ele vai pegar esse valor. Se ele estiver mais próximo desse espaço, ele vai pegar esse valor. Se estiver mais próximo desse, pega esse. E se estiver mais próximo desse, pega esse, né? Então, é bem facinho de entender, só que tem esses problemas que eu falei para detalhes finos e para pontos de borda. Para resolver esse problema, então a gente tem a interpolação bilinear, que é uma média ponderada, né? Só que ela causa um borramento na imagem, por conta de ser uma média, né? Se a gente parar agora e lembrar dos filtros que o professor já nos ensinou, a gente consegue lembrar que quando a gente trabalha com média, a imagem fica bem borrada, né? Então, ele não é aconselhado por conta desse borramento. A fórmula aqui é de uma média ponderada entre todos esses pontos aqui.
Quando a gente fala de uma interpolação bicúbica, a gente tem aqui já uma fórmula muito mais complexa, né? Se vocês forem ver. E ela é definida como B-spline cúbica, né? Ela tem que trabalhar com uma grade maior, né? Então aqui vocês veem já um kernel de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, tanto para x quanto para y, considerando esse ponto aqui, né? Senão fica 4. E aí ele faz duas somatórias, né? Tanto para m quanto para n, que seria no sentido de linha e coluna, né? Então a gente corre as linhas e as colunas como se fosse uma convolução, encontra esse valor R, e do R aqui a gente tem que encontrar o P. Então é uma fórmula muito complexa, né? E essa somatória está considerando uma matriz como essa, né? Por isso que tem 2 aqui em cima. Quando a gente... Ela é muito boa, né, para trabalhar com aquelas questões de borramento, as questões de borda, detalhes, né? Então, ela supre tudo isso, mas o problema dela é exatamente seu custo computacional, e aí a gente entra no polinômios de Lagrange, né? Interpolação por polinômios de Lagrange, que a gente tem só divisões, multiplicações e adições aqui, né? Então, fica muito mais fácil de trabalhar com essa forma. A vantagem dessa, o resultado dela é muito parecido com a bicúbica, só que a vantagem está relacionada ao custo computacional, em que o polinômio de Lagrange apresenta uma melhora significativa. Quando a gente vai falar dos resultados, então aqui a gente tem uma imagem original. Eu achei meio difícil, né, mas é a imagem que o Pedrini acaba utilizando para exemplificar as interpolações. Se a gente for olhar aqui nas bordas, ela tem realmente um serrilhado, né? Então a gente consegue ver algumas linhas aqui para expressar os pixels. E aqui desse lado a gente consegue ver um borramento, né? Então aqui, ó, você pode ver que nessa parte ele perde detalhes, né? Ou aqui e aqui ele fica serrilhado. Quando a gente fala da bicúbica, tudo é muito parecido com a original, assim como as de polinômio de Lagrange. Só que algo que a gente não consegue ver aqui é o custo computacional, né? Provavelmente isso aqui demorou bem menos para ser gerado. Agora, partindo para o nosso último tópico, né? A gente já viu as transformações que são aplicadas, a gente já viu como a gente movimenta uma imagem para se encaixar na outra, já viu como atribui os valores de pixels. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as formações geométricas da imagem. Quando a gente lê no livro do Pedrini, ou nos slides que ele tem, ou é algo muito comum, a ordem que eles seguem não é essa, né? Tanto é que vocês vão ver que algumas pontas que não foram fechadas, né, quando eu falei de sistema de coordenadas e tudo mais, ela é fechada nessa parte aqui, né? Então, quando a gente fala de formação geométrica da imagem, a gente está falando de mapeamento entre os relacionamentos dos pontos da imagem, né? A gente fala sobre modelos de câmera, sobre as coordenadas de um modo mais específico, sobre a visão estereoscópica, né? E aí a gente entra na câmera estereoscópica também, e sobre as calibrações da câmera e as influências que a gente tem. Quando a gente vem para os modelos de câmeras, a gente fala que uma câmera é nada mais do que ela faz a captura de luz, né, do mundo real e representa depois de uma forma de imagem. Tanto é que se a gente for parar para pensar, a câmera, que é essa daqui, a câmera estereoscópica, ela é como se fosse uma transformação projetiva para estar representando uma imagem ou pontos de um objeto, né, em uma imagem e futuramente em pixels, né? Aqui a gente tem algumas nomenclaturas que são importantes, como o eixo óptico, que é nada mais, nada menos que a profundidade, que, né, é bem semelhante à profundidade, só que aí é o ponto da profundidade do que se encontra a câmera, né, ou a lente da câmera. A gente tem as imagens, que são a representação do objeto aqui em um plano diferente.
A gente tem a abertura focal da câmera, que é representada por esse ponto C, né? E aqui a gente entra também na parte de lentes, né? Algumas lentes são recomendadas para determinadas situações que são lentes finas, outras as lentes finas já não conseguem suprir, então eles trabalham com lentes mais grossas, né? E até a combinação de lentes para poder cumprir o objetivo de captura com maestria, né? E por fim a gente tem a distância focal do sistema aqui, que é representada por esse ponto F. Quando a gente está trabalhando com lentes relativamente finas e a gente quer capturar a distância, a gente utiliza a lei de Gauss aqui, né, em que Z0 aqui representa a distância entre o objeto e o centro da lente, e o Z1 representa a distância da imagem, né, até o plano da lente aqui também. E o F, no caso, seria esse valor aqui da distância entre o eixo óptico aqui, né, que representa, que está relacionado à imagem, até o ponto C, que é a lente da câmera, né. Aqui a gente tem duas representações de câmera estereoscópica, sendo que uma delas a gente tem a inversão da imagem, né, que é tudo aquilo que eu falei agora há pouco. Essa fórmula M, ZI por Z0, né, é para a gente pegar a ampliação da imagem. E aqui a gente tem a representação do plano sendo colocado à frente do objeto, né, e à frente do centro da lente, entre o objeto e o centro da lente, e não mais atrás. Isso fica bem claro quando a gente vê um GIF, né, então esse cara ele fez uma câmera estereoscópica para poder observar a lente, né, ele coloca o olho dele aqui no fundo, que seria onde a imagem seria representada, naquela câmera escura, e aí ele consegue ver além a vela de ponta cabeça aqui, né, que seria a vela invertida. Entrando mais a fundo sobre as coordenadas, né, a gente tem uma transformação daquilo que eu falei, do sistema de coordenadas global até ele chegar no sistema de coordenadas em pixel, né, então aqui a gente tem esses valores de coordenadas para cada situação, como a gente já conversou, e eu vou passar um por um deles, né. Sistema de coordenadas global para o da câmera, eu vou fazer a ordem em que eles passam, mas quando a gente fala de sistema de coordenada global para o sistema de câmera, a gente tem aqui uma translação e uma rotação nos eixos de gama, de beta e de alfa, então no eixo x, y, z, de modo que a gente pode representar dessa forma aqui, quando a gente vai para coordenadas homogêneas, né? Se a gente for ver naquela imagem de referência, ou nessa daqui, que é dos passos, a gente está fazendo essa transformação M1 aqui, seria a transformação do global para o da câmera. Isso aqui acontece quando a foto é tirada, né? Então, ambas contam com os mesmos eixos, né? Com X, Y e o Z, que está da profundidade. Então, aqui a gente tem o Z. Normalmente, o Z é igualado ao ZC, né? E depois a gente tem o sistema de coordenadas da câmera, que já observa que ele já está no da câmera, né? Ele, para a gente passar para o... perdão. Aqui é o da câmera e aqui é o da imagem. Então, para a gente fazer essa transformação, a gente conta aqui com uma transformação perspectiva, que conta também com a distância focal da câmera, né? Esse F é a distância focal da câmera. Quando a gente passa para a imagem de referência, a gente está passando a representação da câmera aqui para esse plano de imagem. E aqui vale ressaltar quanto ao eixo O aqui, né? A origem, na verdade, a origem da câmera e a origem da imagem, todas elas são encontradas no centro, né? Do objeto aqui, no caso, ou do ponto aqui, né? Quando a gente vai retratar em um plano X, Y, Z. O Z é desconsiderado, né? Tanto é que a gente tem o XY só, X' e Y',
e não mais XYZ. Então, a última das transformações, ela acontece para o plano de pixel, né? Em que a gente conta com o número de pixel na horizontal e na vertical, que a gente quer transformar, o ponto XC e o YC, para representar a origem, né, na imagem. Então, a gente tem esses dois valores aí, normalmente, como eles são no centro, eles são iguais, né? XC e YC são iguais. Então, seria essa transformação aqui, daqui para cá. E um ponto importante é que a gente tem que contar com algumas deformações quando a gente está falando dessa transformação, porque a origem da imagem aqui, ela é localizada no centro. Só que quando a gente vai para o sistema de coordenadas de pixel, ela passa a ser localizada aqui a origem passa a ser no lado esquerdo superior, né? Então, a gente tem que contar com algumas deformações, algumas transformações que não tem. No caso, seria essa transformação M3 aqui. Todas essas transformações podem ser resumidas, né? E a gente pode passar da global direto para a de pixel, considerando os mesmos fatores, né? Então, aqui a gente tem uma multiplicação matricial entre as coordenadas homogêneas, né? A gente aplica aqui a transformação, a translação e a rotação, a gente aplica aquela transformada perspectiva, e aqui a gente aplica a última transformação, que é a de pixels, né? Contando com a tangente aqui e tudo mais. E elas podem ser resumidas nessas duas matrizes, né? Que são nada mais, nada menos que os parâmetros intrínsecos, que é representado por K, e os parâmetros extrínsecos, né, da câmera. Então, aqui a gente já passa por um ponto de calibração de câmera. Eu vou falar de forma bem breve isso aqui, né, porque já acaba aqui entrando uma parte bem específica, né, e aqui a gente trabalha, vou representar o algoritmo Psi. Quando a gente está falando de calibração de câmera, a gente quer encontrar os pontos intrínsecos e extrínsecos da imagem. Ou seja, a gente quer saber quais são os parâmetros da distância focal, quais são os parâmetros de localização da câmera. O primeiro exemplo que eu dei, que é da distância focal, está relacionado com os parâmetros intrínsecos da câmera, né? E quando a gente passa a falar de posição, localização, origem, a gente está falando dos extrínsecos, né? Então, aqui a gente tem uma representação de dois tabuleiros, né? Vocês podem perceber que a câmera não é posta na mesma situação. Então, aqui, ó, ele tem uma bordinha aqui, já não conta com a borda, mas tem os mesmos pontos mapeados. Eu peguei na internet um algoritmo de Psi, só para a gente ter uma visão do que acontece, né? Então, vou estar executando aqui. Se tiver ruim a visualização, vocês me avisem, tá? Porque vai ser no terminal. Mas aqui basta rodar Python 2 main, né? E aí ele vai, dado os pontos que são mapeados naquelas coordenadas, ele tenta executar quais são os parâmetros intrínsecos e extrínsecos. Então, aqui da câmera direita, os parâmetros intrínsecos, representados por K, né? Passam a ser esse valor aqui e os demais aqui, né? Eu não fui a fundo para ver o que representa esse vetor aqui no array, né? Mas eu sei que estão relacionados. Sem falar que o trabalho também trabalhou com uma correção de distorção, né? Então, eles acabaram indo além de só calibração de câmera. Aí aqui a gente consegue ver o algoritmo conseguindo retratar as posições das câmeras em relação aos pontos, né? E aqui de forma tridimensional. Isso aqui seria, no caso, algo extrínseco, né? Aquela da imagem, essa imagem aqui seria relacionada aos pontos extrínsecos. E aqui a gente tem os intrínsecos sendo captados quando eles tentam colocar o ponto de detecção em cima do ponto real, né? Então, aqui vocês podem ver que o projetado, ele acaba saindo um pouquinho do ponto
onde realmente está, e aqui acontece o mesmo. A gente vê um desvio maior aqui quando a gente olha na câmera do lado esquerdo e aqui do lado direito. E aí a gente acaba entrando também em visão estetroscópica, né? Já agradecendo ao Sérgio aqui, que a gente teve uma participação, eu lembrei da aplicação que ele fez, né, de mestrado dele. Então, aqui ele tem o Autodesk, e o Autodesk ele faz exatamente isso de visão estetroscópicas. Ele analisa mais de uma imagem, né, só para a gente ter um paralelo, ou tentar imaginar, ele analisa mais de uma imagem em várias visões, né? Então, a câmera, esse código Autodesk aí, esse código não, esse software, ele simula a trajetória da câmera, né, em várias direções, e aí a gente consegue ver a imagem de várias visões aí, né, de vários pontos. Quando a gente vem para visão estereoscópica, perdão, a gente vai ver aqui a mesma imagem, né, só que ela olhada de duas direções. É igual a gente viu com o tabuleiro, né, aquele tabuleiro agora há pouco. A gente tem aqui o eixo Z, que fala a profundidade entre as imagens e o ponto, né, e é o centro da câmera, onde está o ponto, né. Perdão. No eixo Z a gente consegue ver a profundidade ou a distância entre o ponto do objeto e as imagens, né, sendo que o centro da lente vai estar aqui no meio. E para poder calcular, né, essas medidas de x1, x2, que seriam, no caso aqui, o x, a posição de x nas duas imagens, a gente tem essas fórmulas, sendo que a gente pode dar uma minimizada nessa fórmula, né? Então, x1 e x2 são iguais, só contando com a adição de b no x1, e depois a gente pode resumir essa fórmula quando a gente pega que x2 é igual a isso, né? Então, a gente substitui aqui na primeira fórmula e mantém a parte de trás aqui, como vocês podem ver, né? Essa parte é mantida, x2 é substituído por x1 mais b. E, por fim, a profundidade, ela pode contar com a distância focal da câmera, menos a distância focal vezes b, que é essa baseline aqui, né, que eles definem, onde estão os centros das lentes, dividido por x1 e x2, né? Dividido por x1 menos x2. Eu falei errado, esse x1, x2 aqui, no caso, seria para a amostra, né? Então, eles representam as imagens. E a gente consegue pegar os pontos de x e y do ponto a partir dessas fórmulas, né? Contando com a posição de y, a distância focal, posição de y da primeira imagem sendo dividido pela distância focal, né? Que seria essa distância aqui. Perdão, seria essa distância aqui, né? Que não está marcado. E depois a gente consegue pegar o ponto de x, contando com x1, né? Isso aqui equivale tanto para a primeira quanto para a segunda imagem, né? Então a gente poderia substituir esse y1 e esse x1 aqui por x2 ou y2. E a fórmula seria a mesma para poder encontrar o ponto de xy, sendo que a gente já encontrou a profundidade aqui, né? Basicamente é isso, né? Que a gente trata de registro de imagens, a gente conseguiu ver como as imagens são obtidas, como aquelas transformações ocorrem e tudo mais. Agora eu vou mostrar um software que a gente encontrou, né? Para poder estar fazendo... Deixa eu parar de apresentar, vai ser apresentado na tela do Pedro. Um software que a gente acabou encontrando para poder fazer essa parte de registro de imagens, né? Então, a gente consegue visualizar ele de uma forma bem legal através dele. Tanto é que aquela imagem que eu mostrei, a primeira imagem, está relacionada a isso, né? Foi uma imagem retirada daquele software. Então, esse software aí, você vai apresentar, Pedro? Não, pode falar, eu só ia abrir antes a página
do site E- dele também. Então aí foi onde a gente conseguiu pegar aquelas imagens de baixo. Basicamente, você tem que pegar uma imagem, né, de forma meio que panorâmica, ou várias imagens, e após você colocar essas imagens no software, ele gera uma imagem final aí, contando com registro de imagens, né, então ele faz uma combinação de imagens para ter uma imagem final. E é interessante também que ele usa o método SIFT, né, que é um método de detecção de pontos-chave, que eu não comentei muito sobre ele específico, mas um dos exemplos que eu apresentei, né, do VL-FIT, era justamente baseado nele. Então é baseado em um dos métodos que a gente viu nas abordagens. Deixa eu pegar as imagens que tem de exemplo. Tem essas três imagens aqui, né, a mesma imagem que eu peguei, eu só dividi em três e rotacionei um pouco elas. Então, aí, dado três imagens, né, duas rotacionadas e uma de centro, ele consegue pegar e formar uma imagem só, né? Tanto é que vocês veem, é legal, interessante que na imagem no lado direito, né, a gente vê a imagem na diagonal, né? Aí, ó, a gente vê uma falha na parte de baixo, porque a imagem foi rotacionada para poder fazer essa fusão, né? De acordo com os pontos. Acho que era isso, nossa apresentação aí. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas aí, estamos abertos para isso agora.